Desde 1500 tem mais invasão do que descobrimento. Tem sangue retinto pisado, atrás do herói emoldurado. Mulheres, tamoios, mulatos. Eu quero o país, não está no retrato. Eu quero o Brasil. Brasil, teu nome é Marielle Franco. Brasil, teu nome é Jéssica. Brasil, teu nome é Vanilson. Brasil, teu nome é Giovana. Brasil, teu nome é Sônia. Brasil, teu nome é Wilson. Brasil, teu nome é Irã Barbosa. É Meire. Brasil, teu nome são as pessoas em situação de rua que tem um déficit histórico. A sociedade brasileira tem um déficit histórico com as pessoas em situação de rua. E a história das pessoas de situação de rua nesse país é composta de violência, de opressão, de tortura, de lágrima, de dor, de morte. As pessoas em situação de rua nesse país não aguentam ser mais assassinadas pelo Estado. O exemplo de Alagoas, que o Coronel Silva trouxe, é uma ideia que deve ser proclamada para todo o país e divulgada para todo o país. E com toda essa história de dor e esse sentimento, nós resolvemos um dia, diante da percepção que as pessoas em situação de rua não acessam aos serviços públicos. Elas não acessam aos serviços públicos. Portanto, era preciso que nós, Estado, fôssemos até elas, buscá-las embaixo dos viadutos, embaixo das pontes, à beira dos rios, porque por diversos motivos elas não acessam aos serviços públicos. E aí nós passamos a fazer abordagem às pessoas em situação de rua, nas ruas, toda sexta-feira de noite. E a partir daí, este não é o meu lugar de fala, mas eu tenho ouvido de fala. Eu estou aqui como um agente do Estado, mas que exercita diariamente a empatia, a alteridade, e precisava compreender que nós precisávamos fazer esse processo de imersão, porque, como disse, esse não é o meu lugar de fala. Eu não sei nada sobre as pessoas em situação de rua, mas eu preciso entender esse mundo para trazer alguma contribuição, alguma modesta contribuição para a transformação social. E a partir daí, convivendo com as pessoas, porque elas, esses milhões de brasileiros invisíveis, esses milhões de brasileiros anônimos, porque mesmo em pesquisas não se encontra um número para nós estudarmos e sabermos quantas pessoas em situação de rua há no país, há no estado de Sergipe, há no município de Aracaju. Nós não temos dados fidedignos. Daí a busca pelo orçamento tal. E daí, e essas pessoas estão ansiosas, estão esperançosas por justiça social, por acesso a todos os serviços públicos. Essas pessoas não anseiam assistencialismo. Elas não anseiam um prato de comida. É claro que a fome não espera. Mas elas anseiam vigorosamente pela transformação social desse país, por uma justiça social objetiva, distributiva, que as contemple com todas as políticas públicas. E nasceu deles, nasceu do povo em situação de rua. A ideia nasceu de Cleiton, de Manucinho, de todos nós que convivemos. A ideia de pensarmos no estatuto da pessoa em situação de rua.
como uma legislação, porque o decreto que nós temos, 7.053, é falível, porque é um ato do presidente da República, e nesses tempos de retrocesso, nesses tempos sombrios, tudo isso pode cair por terra. A promoção que foi feita no passado a este grupo humano extremamente frágil pode cair por terra. Então surgiu, nas conversas com o Cleiton, com o Manucinho, com todas as pessoas em situação de rua, que eu digo com muito orgulho que convivemos com elas, nasceu a ideia de termos um instrumento legal para promover em todas as circunstâncias as pessoas em situação de rua. Fizemos reuniões, fizemos discussões, das quais o próprio deputado Irã Barbosa participou, para colhermos sugestões, caminhamos pelos movimentos sociais, amparamos todas as ideias, promovendo principalmente o humanismo, a autonomia da pessoa em situação de rua, a vedação de internação compulsória às pessoas em situação de rua, a vedação de remoção compulsória às pessoas em situação de rua, a prioridade nos cadastros públicos, como acontece com o Estatuto do Idoso, das pessoas idosas, a prioridade de promoção de políticas públicas, de políticas de habitação, e principalmente a segurança alimentar dessas pessoas. Então o Estatuto da situação das pessoas em situação de rua já há um projeto que o deputado João Daniel ajudou sobremaneira nessa discussão, está lá já para ser encaminhado, e eu acredito que não é essa legislação que vai revolucionar o país, mas será um instrumento muito importante para nós promovermos esse grupo tão fragilizado, nos mais variados aspectos. Na dignidade da pessoa humana, na cidadania, no seu entendimento como pessoa, como detentora, porque diz a Declaração Universal dos Direitos do Homem que todas as pessoas detêm direitos. Como uma proclamação belíssima, mas que não atingiu ainda, não subiu nas periferias, não subiu os guetos, os prostíbulos, todos os lugares onde as pessoas em situação de rua se encontram. E para finalizar a minha fala, acho que já pelo adiantado da hora, lembrando a camisa de um companheiro, Martin Luther King, quando ele teve um sonho também, e disse: nós também estamos aqui para gritar para o mundo e sonhar um dia que todos nós, pessoas em situação de rua, negros, negras, comunidade LGBT, todos nós sentemos definitivamente na mesa da fraternidade. Muito obrigado. Obrigado, Sérgio. Vou passar aqui para Manucinho. Após Manucinho, aí já passa para Rosivânia, beleza? Boa tarde novamente. Agora acho que é boa tarde já. Boa tarde. Quero saudar a mesa em nome da companheira Ia Sônia, em nome do companheiro Irã Barbosa e de todos. Que tema instigante entre o céu e o asfalto. Nós que somos do morro, nós que vivemos entre os becos e as vielas, sabemos muito bem o que significa o asfalto. O asfalto, para os que vêm da favela, é uma ponte em construção e é uma ponte em desconstrução. Nós entendemos que a mudança de século, de 2000 para cá, muita coisa se modificou e começou a melhorar. Tivemos várias formas de nos comunicar. E isso é provado aqui agora. Quantas pessoas que saíram das suas casas, das suas histórias, e aqui estão formando história. Eu, que nasci em uma casa de taipa, em um local tão distante, que até hoje ainda é estrada de pissarra.
A minha primeira vez à cidade, eu vim em um pau de arara. Rodei a cidade. Morei em vilas, morei de favor. Cheguei a morar em um local que tinha 4 metros quadrados. Eu, meus 3 irmãos, meu pai e minha mãe. E hoje, até hoje, no São Sebastião, também conhecido como Manuel Preto, minha mãe ainda reside. A rua que ela mora ainda tem esgoto a céu aberto. A única travessa dessa comunidade que não foi beneficiada. Lá nos Registros, está lá, que já foi pavimentada. E nós entendemos muito o que é sobreviver. Porque nós estamos dentro das comunidades sobrevivendo. Nós entendemos que as nossas crianças estão abandonadas. Nós entendemos que a nossa população jovem vive sem oportunidade. Nós entendemos que a educação que deveria ser libertadora, ela não acontece para a comunidade periférica. O jovem da periferia sonha em um diploma que aconteça no ensino médio. Poucos, muitos poucos sonham em dar um passo adiante. Porque, infelizmente, a educação, ela não é instigante. Ela não é motivadora, incentivadora. Ah, Manucinho, depois de tanto tempo, onde a palavra central é a educação, você acha que não está sendo muito radical? Não, não estou sendo muito radical. E o que essa fala tem a ver com esse momento atual? As pessoas em situação de rua. Porque é das periferias que saem as pessoas que vão para as ruas. É desses locais que, minimamente, existe uma mínima estrutura, porque existe o posto de saúde, existe um CRAS, existe a escola, que poderia acolher melhor as famílias. Eu lembro que, quando eu entrei na cultura hip hop, todo mundo fascinado com o movimento americanizado e todo mundo querendo ganhar ibope, querendo ganhar fama, mudar de vida através da rima. Mas se você pauta a sua realidade local, como eu queria ganhar fama, se no Manuel Preto morria todo dia alguém, se no bairro industrial alguém sempre era vítima da violência policial, da violência entre as gangues e entre as pequenas facções. Como ganhar? História em cima de história de dores de drama. Aí eu disse, não quero mais ser do hip hop assim. O hip hop para mim tem que ser luta. Então eu lá escrevi um projeto que se chamou Hip Hop Cultura de Rua. Eu apresentei a escola, ao Cebíades, lá no ano 2000, e aos finais de semana a gente começou a ocupar a escola do bairro industrial. Eu morava no Manuel Preto, mas eu não podia andar no parque da cidade, nem na matinha, porque existiam os conflitos. Eu não podia andar no Porto Dantas, porque existiam os conflitos. Mas quando eu entrava nessas comunidades, sabe o que eles diziam? Ó, o mano do hip hop, esse mano aí pode entrar, esse mano aí é nós. Então a gente passou a perceber que aquele moleque no sábado que chapava o coco, que curtia muito, ele passou a preservar seu sábado para curtir o domingo com arte, com cultura e com movimento. Eu não poderia deixar de iniciar minha fala falando da arte, da importância da cultura. Porque aonde não existe cultura, a violência é o espetáculo. E esse espetáculo é protagonizado pelos nossos há 500 anos. Há 500 anos nós vemos os manos atirando no próprio espelho. Nós, infelizmente, tivemos, em 2016, fomos a 4ª capital mais violenta do país. E a minha comunidade sofreu bastante. Perdemos 32 jovens e adolescentes para a guerra. De combate ao quê? As drogas.
ninguém morreu de droga. Todos morreram de um projeto elaborado pelo homem e que só é acionado pelo homem. Muitos que abandonaram a escola, não sabem escrever, não sabem ler, mas manuseiam uma arma que vem de fronteiras, não de estados, mas de outros países. Então, existe sim um projeto de exclusão colocado para a nossa população. Mas vou ser mais eficaz e mais pontual a dizer que esse momento é um momento muito importante. Que o Cleito, que está na ponta lá do iceberg, se esse mano não fosse da rua, ele não ia entender o como a rua cobra. Porque eu sei o que os usuários do Centro Pop estão enfrentando. Nós estamos organizando aqui uma mesa com amplitude política como essa, um encontro com uma força política como essa, e todos os dias os usuários do Centro Pop estão passando por negligência, negação dos seus direitos, sendo humilhados, sendo espancados, até para usar o banheiro, agora tem que ter fila, tem que deixar o documento na mão do vigilante. Tem usuários pegando tapa na cara, sendo humilhados, sendo espancados. Então a gente precisa encontrar um caminho eficaz para que esses espaços seja respeitado perante o decreto e a lei da política de 2009. Então, precisamos mostrar para os setores daqui da cidade de Aracaju que o Cleito não está só. E ele agora, ele continua sendo preto e brabo, mas agora mais politizado, entendendo a importância das suas ações. Então precisamos sair daqui fortalecendo o doutor Sérgio, fortalecendo o deputado Irã Barbosa, que estão com um desafio de construir esse estatuto das pessoas em situação de rua. Então, esse é um passo político extremamente importante. E que nós precisamos continuar no trabalho de base, né? Eu disse, como é que eu vou treinar os meninos hoje? Aí eu marquei o treino para 6h30 da manhã. Já treinamos ele hoje, né? Quando eu cheguei lá no campo, a maré tinha enchido o campo. A maré foi muito alta hoje logo cedo. A gente mudou para outra. Continuamos fazendo o nosso trabalho de base. Porque os meus já não têm os pais, já moram com os avós, já é negado seus direitos de ter direito ao lazer, ao esporte, à cultura, à educação. E se a gente não cuidar deles agora, eles chegarão lá no asfalto das ruas, no asfalto das marquises, no asfalto das praças, no asfalto dos bancos. A gente tem um movimento hoje, mas a gente quer tirar todos da rua e dar dignidade e evitar que as ruas não abracem mais outros e outros e outros. E a luta continua. A revolução está bem adiante, porque como o nosso legado e comemorando esses 100 anos de uma ideia que viverá mais 500, a educação ela é transformadora, a educação ela é popular, e nas ruas a gente está aprendendo todos os dias com os professores delas. Vamos à luta!